São 20 horas e nós estamos em São Paulo. E hoje é 8 de julho de 2026. Título da live de hoje, eu mandei no YouTube, é Givasa Real como biomarcador da psicologia social. No texto só coloquei biomarcador da psicopatologia, tá? Então, da psicopatologia social. Então, nós vamos falar isso. Givasa Real, já vou mostrar para vocês, é alguma coisa de coletivos, como biomarcador. Como que pode ser o biomarcador para você tentar detectar uma pessoa, você mesmo, se você está sentindo o Givasa real de um grupo ou não? Primeiro, para começar, isso é uma provocação. Provocação para pesquisadores, provocação para psiquiatras, provocação para psicólogos, é uma provocação. Com essa provocação, com essa live, eu tento fazer com essas pessoas criem desenhos, experimentos, e educadores também, para tentar detectar e ajudar as pessoas e ajudar as crianças com essa tendência, ou ajudar grupos para se distanciar ou para isolar um pouquinho lideranças que têm essa tendência. Qual a tendência? Sequestrar coletivos. Tá? Porque o Givasa tem a ver com a coletividade. Uma coisa importante que você vai entender. Nós jogamos agora, o Brasil jogou, foi um jogo que simplesmente o nosso time, Brasil, não tem Givasa real. O interesse do time é monetizar. Jogadores e técnico. Acho que o técnico ganha, nosso lá ganha 5 milhões por mês. Então, é monetizar. Quando o interesse é monetizar, você já está no Givasa falso. Não existe como você ter uma coletividade no Givasa falso. Pode performar. Tá? Performar é uma coisa diferente de Givasa. Performar é todo mundo em seus atributos maiores vai lá, se junta e performa. Faz, mas não há Givasa verdadeiro. Então, o que vem a ser Givasa real e Givasa falso? O Givasa real é quando você está num grupo de pessoas e, de repente, há uma necessidade diferente de se fazer algo e o grupo de pessoas começa a se reunir e fazer esse algo. É um agregado, é todo mundo junto. Estamos juntos. Estamos juntos, é isso. Estamos juntos. Sim, mas olha só, estamos juntos, mas a situação mudou, a regra mudou, a regra, ninguém sabe qual é a regra. Houve uma situação, temos que resolver a situação. Aí esse grupo de pessoas se reúne. Nesse momento de Givasa real, aparece um Givasa falso. E toda crise é um bom momento para monetizar. Isso é Givasa falso. Isso vem e é usado por nossa economia, e isso é muito importante você saber disso. As pessoas pegam o momento de crise para monetizar, para explorar mais pobres, para explorar quem já está sendo danificado em suas emoções, em sua fé, em sua segurança. Então, o Givasa real, como biomarcador da psicopatologia social, é importante para a gente saber. Pessoas que só querem monetizar, saiu do Givasa real. Saiu. Não é nós estamos juntos. É eu estou ganhando teu dinheiro. Eu estou mordendo você. E nós vamos ver isso de várias maneiras. Às vezes, a criação de coletivos, antes era engraçado, porque os coletivos nossos eram formados por pessoas que se reuniam com um interesse comum, ou um que se reunia para buscar os interesses dos outros. Eu tenho um produto que eu vou vender, esse produto cura isso, cura aquilo, juntava pessoas e, de repente, eu junto com interesse comum, olha, eu vou ajudar vocês, e eu estou vendendo, e junto uma comunidade. E é um DNA fazendo isso, é um DNA, é um ser humano fazendo isso. Hoje, nós temos em coletivos falsos, coletivos formados por algoritmos. Os algoritmos fazem uma bolha. Os algoritmos criam a bolha de pessoas com determinado perfil e solta. Então, em pouco tempo, o algoritmo já tem grupos não formados na realidade, mas formados já nas tendências de grupos, de como essas pessoas reagem com esse vídeo, como que ela tecla, como que ela reage antes das compras. Sabe, tem dados teus e de todo mundo, do planeta inteiro, e esses dados ficam acumulando em clusters, em grupos. E eu posso fazer grupos de algoritmos que juntam pessoas. Olha só, grupos. Também, principalmente quando começou os games online. Game online tem grupos de chats, também cria grupos de perfil. Esses grupos de perfil têm a tendência de grupos. E nessa tendência, a bolha vem, o algoritmo vem e cria uma bolha.
Bolha. 1 milhão de pessoas, 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas. Pode notar que alguns políticos têm 10 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores. São bolhas. Bolhas com interesses em comum. Essas bolhas, se o Givaz é falso, o que nós temos? Todo mundo está falando de uma maneira em comum, num jargão pessoal, e o líder não troca. Então, quando o Givaz é falso, grande dica para você: o líder não troca. O líder continua o mesmo, monetizando normalmente. E quando não é monetizando, o próprio algoritmo é sequestrando o tempo de atenção. Essa é uma coisa muito, 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 muito importante para nós. Porque a gente vai num grupo e fala assim, cara, Jackson, mas como que eu vou saber se é um Givaz verdadeiro? Volto a falar, tamo junto. Se o tamo junto é verdadeiro, se esse grupo tá junto mesmo, quando eu precisar, eu precisar mesmo, o grupo vai me ajudar. Então, quando a coisa é falsa, o grupo ele simplesmente está criando para você fantasias que você faz parte do grupo. Mas, na verdade, quer conquistar teu coração e mente, quer conquistar teu jargão, quer conquistar tuas emoções para você fazer, para você trabalhar em função do grupo. E o grupo não vai te ajudar. A menos vai te ajudar se você estiver trabalhando para o grupo. Então, notou? O Givaz real com o biomarcador é uma coisa bem sofisticada. Já falou e não disse muita coisa. Como que a gente vai detectar isso? Olha, de uma maneira simples, uma ideia de experimento para um psicólogo, para um psiquiatra, para educadores, é o seguinte: criar grupos. E, aliás, eu escutei muito isso, né? Escutei, não sei quem falou, eu esqueci quem falou, que às vezes o adulto, quando as crianças estão na sala, criança de 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, sei lá, uma mistura de criança entre 4 aninhos e 6 aninhos, tá? Estão lá na sala e de repente o adulto vê na sala e fala assim, olha, a regra é essa. Esse é o problema. O não regra é importante. O não regra é importante porque essas crianças vão criando as regras. E às vezes, quando eu vou brincar com elas, eu gosto de brincar perto de 4, 5 aninhos. 6, 7 eu já não gosto tanto, tá? Porque eles já ficam mais receosos. Mas 4 ou 5 aninhos a gente está brincando e eu vou trocando a regra, e sempre tentando lograr a criança de tal nível de logração que ela perceba que eu estou tentando lograr para ela reagir falando, não, mas você está tentando me lograr. Tentar buscar o máximo de performance nessa criança, para ela sentir que a regra, eu estou mudando a regra para ter um melhor resultado. E às vezes consegue isso e a criança começa a detectar, opa, calma aí, a regra é importante. E a regra tem que defender nós. E esse comentarista, essa mulher que comentou sobre isso, falou o seguinte, deixa as crianças se regularem. Deixe as crianças criarem suas regras. Deixe elas mudarem as regras, porque agora um está chorando. Deu ruim, né? Essa mudança de regra, essa dinâmica de criar a regra, se autorregular e criar novas regras, faz parte do desenvolvimento infantil, faz parte do aprendizado. Ter uma regra, mas essa regra não estava clara. Vamos fazendo a regra ao andar da carruagem. Então, isso daí é uma coisa importante e a criança vai tendo esse perfil. Como que a gente pode pegar quem não tem essa habilidade? Por exemplo, se nós criarmos um game, não sei como, criar jogos online, ou game, desde quando a criança entra na escola até a universidade, tá? Vamos pensar bastante em políticos, líderes religiosos, políticos e a turma da economia, a turma do mercado financeiro. Que normalmente o nível de pessoas que faz maldade na sociedade são esses líderes religiosos, líder político e líderes do mercado financeiro. Ali está a grande maldade. São os representantes quase do mal. Honestamente falando, quando eles fazem maldade, a maldade é muito grande, você entende? Outros pequenos líderes sociais, quando conseguem fazer alguma maldade, a gente consegue bloquear de alguma maneira. Mas esses líderes, quando vai como, né, na economia, no mercado financeiro, fala em banco, igual o Banco Master, cria desvios enormes de um lado para o outro. Os líderes religiosos criam massas de pessoas
totalmente vote nesse, não vote naquele, ou cria inimigos para criar massas religiosas muito fortes. E os líderes políticos, mesma coisa. Né? Mesma coisa. E você vai ver que alguns líderes religiosos ou políticos entram no poder e não abrem mão do poder. Não permite a troca do líder. Isso é símbolo de Jivasa falso. Coletividade falsa. Uma coletividade verdadeira aprecie voos de aves que vai de um lado para o outro. Às vezes você está num lugar, eu moro em Joinville também, e lá de vez em quando a gente vê aquelas aves voando, e você vê que às vezes está uma na frente, o líder vai trocando de posição, a liderança troca. Porque o Jivasa é real. Quando o grupo é real, quando a coisa é real, quando o coletivo é real, a liderança troca, ela vai mudando de lugar. Porque tem um coletivo, tem um senso do bem para nós. Quando a liderança não troca, o Jivasa é falso. Tá? O Jivasa é falso. E é isso que nós estamos trabalhando hoje. Então, de repente, se você é pesquisador, se você é educador, se você é psiquiatra, tem alguma ideia de algum game onde o grupo, cada um se beneficia individualmente, mas em algum momento do grupo muda todas as regras, tá? E cada um vai se beneficiando pessoalmente, mas de repente muda todas as regras, nesse momento de mudança da regra, nesse momento de uma catástrofe, aí você vai perceber que quem do grupo perde ou começa a deixar de ganhar para benefício do grupo. Quando alguém começa a deixar de ganhar tanto ou não ganhar porque o grupo está precisando, essa pessoa está dentro, está percebendo um Jivasa verdadeiro. Aquele que eu deixo de ganhar mais para que todos se deem bem. Entendeu? Olha como é difícil isso. Como que você vai deixar de ganhar para que todos se deem bem? Isso não é um pensamento prático para o mercado financeiro, não é um pensamento prático para políticos e nem para líderes religiosos. Como que ele vai parar de arrecadar membros, dízimo e ofertas? Não, ele quer mais membro, dízimo e ofertas. Olha só, o líder religioso basicamente constrói sua casa de ouro aqui, prometendo que o membro terá casa de ouro lá, depois da morte. Isso é um líder religioso. Ele vai tentar buscar com você uma estrutura de dizer que vai te ajudar, mas vai te segurar em algumas coisas que as bolhas digitais também seguram. Por exemplo, para eu segurar numa bolha digital, num Jivasa falso, vamos lá, vamos criar um Jivasa falso numa bolha digital, na internet, o Jivasa falso. A bolha está lá, tem regra, tem missão, tem inimigo, criação de inimigo o tempo todo, tem ranking, tem recompensa quando você faz as coisas, sorrisinho, likezinho, tá? Tem linguagem sua, tem um jargão daquele grupo, tem avatar, tem tribo, tem palco. Dá a sensação que você domina, dá a sensação que você é sabido e que você é importante, mas não é. É uma bolha com Jivasa falso. Isso é muito importante, que os Jivasas artificiais, eles fazem com que você, as regras, as coisas vão mudando e você vai se enrolando no meio do processo. E você, quem vai entendendo as regras, é importante o entendimento das regras é a seguinte. Às vezes, você é o empregador, ou você faz parte de uma empresa, ou você está criando um grupo de estudo, e você não entende direito como diferenciar as pessoas que vai ter essa coletividade ou não. Eu também não consigo olhar para uma pessoa e saber, essa pessoa é legal e ela vai ter uma coletividade ou não. Se nós entrarmos em neurociência, alguns bons estudos estão olhando o indivíduo e vê se esse indivíduo tem empatia dentro de ressonância. Na ressonância, mede qual a atividade cerebral, quais as áreas cerebrais são ativadas quando o indivíduo tem empatia e quando não tem empatia. Tá bom, dentro da ressonância. Vê um indivíduo na minha frente e tem um game, a gente vai preparar um grupo, não tem ressonância para te resolver isso agora. Não dá para saber. Não tem como. E outra, quando as regras são claras de uma empresa ou de um jogo, tem pessoas que, mesmo sem sentir empatia, consegue simular a empatia. É assim. A regra é essa dessa empresa, a regra é essa dessa igreja, a regra é essa dessa ideologia. Então eu vou trabalhar nas 4 linhas, sim, mas eu
só vou trabalhar com o meu benefício. Então, eu não vou ter Gevasa, eu sempre vou no arrepio da lei, no arrepio da regra. Ninguém vai conseguir falar que eu sou contra a regra, mas eu vou ter um alto desempenho, porque eu realmente não tenho reserva diplomática com ninguém. Eu passo o tapete em todo mundo se está dentro da regra. Se não, ou se eu transgrido a regra, eu escondo. Mas eu vou superando, eu vou acumulando, eu vou monetizando, eu vou ganhando poder suficiente para mudar as regras. Opa! Estamos no Brasil. Estamos no Brasil, onde o poder monetário muda as regras. Entende? Esse é o problema que nós estamos tendo. Pessoas que não conseguem perceber o coletivo mudam as regras. Tem alguns políticos que, basicamente, e normalmente quando você vai para a extrema-direita nesse espectro, basicamente o político de extrema-direita, ele entra, ele nem sempre é muito rico. O que ele quer fazer é usar a estrutura do Estado, que somos todos nós, falar que o Estado é ruim, que somos todos nós não somos ruins, falar que o Estado só quer imposto. Então, ele usa toda a estrutura do Estado e deixa os ricos mais ricos para ganhar propina. Então, normalmente, um deputado, um senador, tal de extrema-direita, ele vai deixar os ricos mais ricos ainda, e ganha propina. Qual é a forma de propina? Um colar de diamante, um relógio, um passeio, ou dinheiro em mala. Propina, tá? Mas ajudou o Banco Master, ajudou, sei lá, privatiza por um preço bem menor. As privatizações do Brasil, quem está comprando, eu acho tão estranho isso, quem está comprando, e às vezes são CNPJs muito que compram, ou fundos, né? Os fundos, que ninguém sabe quem é, que compram. Esses fundos compram e, na verdade, na hora de comprar, muitas vezes, pega dinheiro do próprio Estado emprestado para comprar. Normalmente compram e lucram. Gevasa, falso. Rebentaram nós. Se nós pensarmos, o Estado é eu, é você, somando todos os cidadãos brasileiros, temos o Estado. Estado-nação. Cada corpo, território. Todos os corpos, território, o território nacional. Mas quando você vai com pessoas que não conseguem entrar no Gevasa real, ela quer esse Estado brasileiro, ela quer morder. E quem está perto dessa não percepção do coletivo, chega perto de suas patologias. Eu não posso falar nada sobre psicopatologia, eu não sou médico, eu não vou falar nada sobre isso. Então, eu só estou especulando em cima disso. Esses indivíduos, eles simplesmente não vão olhar bem social. Esses indivíduos simplesmente vão olhar quanto que eu ganho aqui, quanto que eu ganho ali. E se alguém é prejudicado, sinto muito. Não sente nada. Não sente nada porque não tem o coletivo. Então, você vai ter com essa live de hoje, é interessante você saber, quando você tem grupos de coletivo, como que você vai perceber que esse grupo de pessoas, 3, 4, 5 amigos, ou colegas, ou quem se encontrou agora num bar, numa praia, em algum lugar, que todo mundo se ajuda junto. Você vai saber quando ocorre um fato novo, as regras mudam e todo mundo está se ajudando. E quando um cai, todo mundo apoia para levantar. E a liderança troca. Gevasa verdadeiro, troca de liderança. Todo mundo ajuda todo mundo. Tamo junto. O ninguém larga a mão. Mas não é ninguém larga a mão com esse líder. Não. Ninguém larga a mão com troca de líderes. Os líderes estão trocando. Todo mundo é líder em um momento. É difícil isso, né? Você vai ver nas questões políticas ou mesmo religiosas, a liderança sempre é fixa. A liderança sempre é fixa. É fulano. Não é ciclano, é fulano o líder. E não vai mudar. Não vai mudar porque o Gevasa é falso. Não é Gevasa verdadeiro. E a gente tinha que detectar esses elementos desde a primeira infância. Qual o objetivo? Ajudar as pessoas que não conseguem perceber coletivo. Cara, criança de 4, 5 anos não percebe coletivo. Chega em casa, a família está precisando de algo, simplesmente ela não percebe a necessidade da família. Enquanto a turma está lá já arrumando alguma coisa, aquela criança está isolada e não percebe. Não há esse fator de percepção. Não há percepção do coletivo necessitando algo. O coletivo, sempre falo para vocês, é o entre nós. É uma força que está entre nós. Não está em nenhum de nós. Está entre nós. E muitas vezes o lado religioso é muito legal, porque o lado religioso chega aí perto. Deus é uma força poderosa
que está entre nós, não sendo nenhum de nós. Givasa. Givasa. É uma coisa que nós nos ajudamos, mas não é nenhum de nós o o enviado Messias, o mito. Não é. Quando fala de um mito, o enviado Messias, é mentira, é falso. Mas junta bolhas, junta bolha. Mais uma bolha, mais uma bolha. E essa bolha vai criar o quê? Nossa missão, nossa regra, nosso inimigo é esse, agora o inimigo é aquele, agora o inimigo é aquele. Então eu junto sempre novas falas, novos inimigos. Olha só, em 72 horas vai acontecer isso. 72 horas você sequestra essa cognição nossa de você prever o futuro, e você fica animado, você fica excitado, você fica com essa tensão enorme. Por quê? Porque a bolha te logrou. A bolha te logrou. A bolha falsa. A bolha que não troca líder. A bolha que está monetizando para alguém, monetizando votos, monetizando dinheiro, monetizando alguma coisa, e de repente você está sequestrado numa bolha. Então nós temos que tentar começar a sair dessas bolhas e criar você mesmo, cria teus grupos. Mas o grupo onde agora você lidera, agora essa criança lidera, agora aquela pessoa, grupos que se interagem, grupos que se cuidam, cada indivíduo, grupo verdadeiro. Eu acho muito interessante, porque às vezes a gente começa a falar assim, os nossos juízes, os melhores cargos do nosso Estado, e você vai ver essas pessoas, e você percebe quando a pessoa começa a lograr o Estado, que é o grupo de todos nós, notou? Tem pessoas que querem desfazer isso. Todos nós juntos, Estado brasileiro. Estado brasileiro. Pessoas que querem privatizar o Estado brasileiro, assim como privatizar a Vale, como privatizar a tratamento de água aqui em São Paulo, distribuição de água em São Paulo, privatiza, quem compra ganha, está em um trabalho pior e esse Estado fica menor, menor, menor. Se fica menor, é controlado, é sequestrado. E se eu sequestro o Estado, eu pego o Estado e agora eu vou perdoar as dívidas de todos os agricultores, mesmo que eles não perderam nada. Vou perdoar a dívida? Perdoar a dívida para quê? Para deixar os ricos mais ricos e eu ganhar propina? Que essa é a ideia de fundo. Eu deixo os ricos mais ricos e ganho propina. E esse Estado sequestrado pode vender coisa para fora do Brasil, dentro do Brasil, ou mesmo para os brasileiros mais ricos. Eu sequestro, leso o Estado para deixar ricos mais ricos e ganhar propina. É um joguinho simples. Que quando que a gente vai ver isso? Calma aí. O coletivo é o Estado brasileiro. Você faz parte do coletivo. Eu faço parte do coletivo. Eu vou lesar o Estado? Não. Não. O Givasa verdadeiro que é essa regrinha, você entende? Não vai lesar o coletivo. Tá, mas como que a gente consegue ver isso desde pequeno? Desde 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos, ver que esses indivíduos são potencialmente indivíduos que irão lesar o Estado. Que esse perfil desse indivíduo, de funcionário público, de juízes, de promotores, de senadores, de deputados, de presidentes, de vereadores, de prefeitos, olha, esse perfil vai lesar a coletividade dessa cidade, vai lesar o município. Que game vamos fazer? Que teste nós vamos fazer? Se eu fizer um teste de empatia, quem estuda o que é empatia vai responder bonitinho, vai dar o sorriso certo, vai fazer o gesto certo. Esse dia eu conversei com um rapaz, ele falou, hoje eu conversei com um pesquisador, um psiquiatra pesquisador, e ele falou assim, Jackson, as pessoas, alguns sabem mentir e aí se dão bem. Tem político que nem sabe mentir, tem líder religioso que nem sabe mentir. Ele simplesmente em toneladas, em uma coisa compulsiva, vai mentindo uma mentira atrás da outra que não dá tempo. Se você correr atrás de tentar olhar se é mentira ou verdade, você perde a onda. É um bolo de mentira, é um turbilhão, é uma coisa, mente o tempo todo. E mente para provocar outra mentira, e vai mentindo. E onde que está destacando alguma coisa na praça, vai mentindo sobre aquilo, vai mentindo, dando novas interpretações de fatos. Então vai distorcendo o fato, vai mentindo, vai... Então é uma coisa tão grande, é uma turbulência tão grande, que você fica refém de buscar saber se aquilo é verdade ou mentira. São líderes tóxicos. São líderes religiosos, líderes políticos e líderes financeiros.
Na finança, eu acho fantástico isso. O mercado financeiro ele está de tal maneira colocado com líderes no mercado financeiro, o melhor economista, aquela coisa toda, pessoas que não têm vontade nenhuma que a população se dê bem, é simplesmente aumentar PIB, a inflação regulada, e fica numa norma e regra. Normas e regras faz parte de razão e lógica. Razão e lógica, você tem IAs para fazer isso. A nossa inteligência é DNA. Você, líder ou economista, sabe que sabe bastante de economia, você está olhando cada DNA no território brasileiro? Ou você está olhando só cifras, só dinheiro? Se você está olhando só dinheiro, você faz parte de quem atrapalha o progresso. Você não está ajudando ninguém, não. Tem DNA, tem corpo território, cada um tem suas necessidades. E essas necessidades têm que ser supridas. Por isso que eu falo que o corpo território como unidade do Estado e o corpo território como unidade mínima do Estado tem que ter o DREX cidadão. Os economistas não querem saber de DREX cidadão, não querem saber de CBDC de varejo. Vai causar inflação. Inflação é o uso indevido disso. Inflação é o uso indevido das emendas parlamentares que está ocorrendo, dos desvios financeiros feitos por muitas das fintechs que não tem regulagem nenhuma direito. Tá? Essa é a questão mais forte que nós temos que ter. Então, quando você tem o CBDC de varejo aceito por nossas economias, deixando que, por exemplo, os aposentados sejam pagos pelo CBDC de varejo, que o fundo de garantia dos empregados sejam pelo CBDC de varejo, todas as empresas vão gostar disso. O empregador terá menos despesas mensais, poderá levantar o salário do funcionário. Não acredito, tá? O que ele vai fazer é o seguinte: não vai ter o funcionário, porque o funcionário, se não ganhar bem, ele não vai. Então, o funcionário mesmo vai se qualificar e só com valor superior ele vai entrar. Porque ele já tem um rendimento diário do Estado, por CBDC de varejo, por ser um cidadão, por ser um corpo território, por ser uma unidade mínima do Estado, e sendo uma unidade mínima do Estado, tem um rendimento do Estado em si mesmo. Eu vou bastante nos Estados Unidos e lá eu vejo a quantidade de morador de rua aumentando, numa civilização que só usa o dinheiro, o respirar é dinheiro, é sem givasa, é um givasa falso, é uma união falsa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer guerra, porque vão fazer guerra, porque a guerra dá lucro, se dá lucro, eu tenho as ações nessa empresa, eu ganho mais, eu lucro mais. O PIB aumenta, eu ganho mais. É só dinheiro, é só monetizar. Só monetizar não tem givasa. Olha a seleção brasileira o que fez. O jogo que fez é sem givasa. Aquilo ali, cada um está com lucro máximo, cada jogador está com lucro máximo com suas bets. Então é impressionante isso. Nós temos que virar essa página. Como que você vira essa página? O teu grupo. Quando você é líder do teu grupo, você deixa a tua liderança flutuar? Você deixa outro liderar uma conversa, uma fala, uma opinião, uma observação, um jeito de ser? Você respeita o outro como seu eixo, como sendo um território diferente do seu e usa diplomacia com o outro para se relacionar? Entende? E aí você vai ver que esse givasa verdadeiro pode ser um índice muito interessante de você identificar pessoas com problemas. Olha, neurodivergente, o autismo e outras neurodivergências que têm a mesma psicopatologia, a criança se é um psicopata, ela nasce, e se ela for bem educada, ela não vai se desviar, ela vai ficar ali no parâmetro, não vai sentir empatia nenhuma, mas vai se estruturar, está aí na sociedade. Então, ele vai olhar as regras, vai ver a regra, vai seguir a regra. Está tudo bem. Mas nós precisamos ir um passo a mais. Tem uma confiança que você tem que confiar no outro, que se você cair, o outro vai te levantar. Se nós caímos, quem ficar em pé levanta um da gente. Isso é fundamental. Isso é givasa. E nem todos têm esse senso. Um senso meio maternal, o senso de abraçar tudo, o senso do estamos juntos de verdade, do ninguém larga a mão de ninguém, mas a liderança troca. Então nós temos ali um grupo
que não vai ter, não é um líder que é criando inimigo, 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 e mais um inimigo, e ranking inimigo, e missão, e essa missão, 72 horas, não sei o quê, essas mentiras todinhas só para enlograr você, ou mesmo nas redes sociais, jogando sempre aquilo que você acha que é verdade, alavancando aquilo para sequestrar a tua atenção, para você ficar numa bolha onde um algoritmo te controla. Cuidado. As coisas mudaram demais, tem muito algoritmo, tem muita inteligência artificial controlando a nossa inteligência DNA, a nossa razão, lógica e emoção. Aí você tem que começar a recolher desses grupos. Tua vida é curta. Os algoritmos vão ficar, a inteligência vai ficar, a artificial vai ficar. Você não vai passar de 120 anos. Tua vida é curta. Então você está na hora de olhar, escolher seus grupos, selecionar as pessoas. Ah, olha só, esse grupo sempre, essa pessoa que é mais rica acha que é mais inteligente e controla e massifica todo mundo na nossa casa, na nossa família. Mas riqueza não quer dizer senso crítico, não tem nada a ver. Ah, mas usa a riqueza para controlar as falas e o jeito e caramba. Então, de vaza real e tentando ver essa provocação para pesquisadores, clínicos, médicos, educadores, como que a gente vai detectar desde as crianças, saber um teste, saber algo para... Cara, esse cara não pode ser político, não pode ser líder religioso, não pode ser juiz, porque vai usar o cargo para lucrar, para colocar a esposa como advogada, o filho como advogado e ganhar na causa de uma maneira indireta, de uma causa ou outra, ou ganhar concursos online para prefeituras. Está direto isso acontecendo. São pessoas que estão sugando do Estado para benefício próprio. O Estado é o coletivo, somos todos nós. Se alguém está sugando do Estado para benefício próprio, está no falso de vaza, está na monetização, está basicamente ou extrema-direita ou extrema-esquerda, sei lá o que é só benefício, só quer ficar mais rico, quer monetizar. E é o que boa parte dos políticos são e boa parte dos grupos são. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês. Presta atenção, olha o teu grupo, como você atua no grupo e como você pode melhorar o teu grupo para deixar mais flexível, para que as lideranças se movam e que o interesse seja bem comum, sempre bem comum. De você, do seu grupo e de todo o Estado, que somos todos nós juntos. E estamos juntos. Um grande abraço para todos. Até a próxima quarta-feira.